Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio vai criar Comissão Permanente de Segurança Pública. Os indicadores mostraram da necessidade que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem de trabalhar com mais seriedade nessa questão da segurança pública municipal. Um carioca pontual. Aeroporto Rio Galeão sobe no ranking e se torna o mais pontual da América Latina. A gente pretende ampliar ainda mais a nossa colocação, melhorar ainda mais a nossa colocação nesse ranking de pontualidade. E uma exposição traz ao Rio um panorama da arte contemporânea da África. A gente começa esta edição falando da criação de uma nova comissão permanente na Câmara do Rio, a de Segurança Pública. A comissão chega em um momento em que o Estado do Rio passa por uma intervenção federal na área da segurança. Na manhã desta terça-feira, o general Walter Souza Braga Neto vai anunciar as primeiras ações da intervenção, além dos nomes dos subordinados que vão formar a equipe de trabalho do general. No último fim de semana, vários vereadores participaram do lançamento do Observatório Legislativo do Congresso Nacional, que também vai acompanhar a intervenção federal no Rio. A cidade do Rio de Janeiro continua em compasso de espera para a intervenção federal assinada no dia 16 de fevereiro. A Câmara Municipal criou uma comissão de representação que vai acompanhar de perto o planejamento e a ação dos militares. No último sábado, parlamentares participaram do lançamento do Observatório Legislativo do Congresso Nacional. Foi bastante produtiva a reunião, na qual trataram em dois aspectos. Na educação, se discutiu a educação, que se caminha junto em todos os setores, ainda mais para a segurança e sobre a segurança pública na questão do requisito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista da Câmara Federal, o presidente Rodrigo Maia criou o Observatório Legislativo, que vai servir não só à Câmara Federal, mas também à Câmara Municipal do Rio, a todas as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa, que será vamos dizer, um espaço de pesquisa, de técnicos vão ali, a sociedade civil pode interagir e, a partir do observatório, você vai ter o acompanhamento, vamos dizer, temático, específico da intervenção. Por outro lado, será criada uma comissão externa, composta, aí sim, só de parlamentares, o observatório é de técnicos. Então, será composta de parlamentares para a gente acompanhar o trabalho. E, com certeza, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que também criou a sua comissão, poderá acompanhar os nossos trabalhos. Para a deputada federal Laura Carneiro, que foi a relatora que apoiou a intervenção, dois fatores são fundamentais para melhorar a segurança no Estado. O primeiro é o investimento em ações sociais e o segundo é o aumento no orçamento para a melhoria e capacitação das polícias civil e militar. Quantos serão os recursos alocados para essas ações durante esses 10 meses? Só o orçamento do Estado não é impossível, como o plano ainda não está em andamento. Os recursos que estão sendo utilizados são já os recursos da segurança pública, de uma maneira geral, mas esses recursos não serão suficientes, porque eles são para o Brasil inteiro, né? Então, é preciso alocar recursos específicos para a intervenção. Senão, também, sem a intervenção, sem os recursos, sem modificar o status quo que a gente vive hoje, não precisaria da intervenção. O interventor general Walter Souza Braga Neto vai divulgar nesta terça-feira como será o planejamento da intervenção federal. Já que na Câmara Municipal, os parlamentares devem votar na próxima semana a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública. Os indicadores mostraram da necessidade que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem de trabalhar com mais seriedade nessa questão da segurança pública municipal. Existe aí uma cultura errônea de se entender que segurança pública é uma agenda do Estado. E isso a Constituição Federal não fala dessa maneira. Ela diz que é um dever do Estado enquanto ente federativo. Então, a União, os municípios e os estados têm o seu dever quanto à segurança pública. E por que não o Judiciário, o Executivo e também o Legislativo participar dessas questões? E a Comissão Permanente de Segurança Pública vai ser a 26ª da Câmara do Rio. 10 delas sofreram modificações para este ano. Comissão de Assuntos Urbanos. William Coelho entra no lugar de Ulisses Marins. Comissão de Turismo. Renato Moura substitui Alexandre Esquerdo. Comissão de Esportes e Lazer. Luiz Carlos Ramos Filho assume a vaga do professor Célio Luparelli.
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Alexandre Esquerdo passa a ocupar o lugar de Rafael Aloysio Freitas. Comissão de Trabalho e Emprego. David Miranda substitui Renato Moura. Comissão de Assistência Social. Ulisses Marins assume a vaga de Rafael Aloysio Freitas. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Professor Célio Luparelli entra no lugar de Otone de Paula. Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social. Rafael Aloysio Freitas substitui Ulisses Marins. Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Hinaldo Silva ocupa a vaga de Renato Moura. E Comissão de Cultura, professora Dalmir assume o lugar de Renato Moura. Já está em vigor a lei de autoria do vereador Felipe Michel, que estabelece normas de segurança para o BRT. Proposta de lei do vereador César Maia permite o uso de bermudas por servidores municipais no verão. Proposta do vereador Fernando William determina que o cronograma de pagamento dos servidores municipais só pode ser alterado com antecedência mínima de 4 meses. E estudo técnico da Câmara do Rio avalia a competência do município para elaborar projetos na área do meio ambiente. A CPI dos ônibus faz nesta terça-feira a primeira reunião de trabalho de 2018. A repórter Simone Braga conta o que está previsto para esta semana no Legislativo Carioca. Algumas atividades parlamentares já estão agendadas para esta semana aqui na Câmara Municipal do Rio. Terça-feira, dia 27 de fevereiro, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro, em especial, apurar o valor das tarifas cobradas da população, os critérios de reajuste e o bilhete único. Quinta-feira, dia 1º de março, reunião sobre a Praça São Salvador. E você vai conhecer agora o carioca que vem ganhando elogios pelo mundo afora. O aeroporto Rio Galeão terminou o ano passado como o mais pontual da América Latina e, em um ranking internacional, já ocupa o 4º lugar em pontualidade. O aeroporto Rio Galeão é a principal porta de entrada da cidade. Por aqui entram pessoas do mundo todo. Eu tô vindo de Palmas, do Tocantins, e eu vim para conhecer mais o Maracanã. Eu vim de Belém. Vim aqui para passear um pouco, né? Visitar meus parentes, também tem parentes que moram aqui. Estou vindo de Guarulhos, o ponto turístico que eu gostaria de conhecer é o Leblon, a Praia do Leblon. E quem disse que carioca não consegue andar na hora? De acordo com um relatório organizado por uma empresa especializada em análise de dados aeronáuticos, o Rio Galeão foi o aeroporto mais pontual em partidas da América Latina em 2017. Em média, saem aqui do aeroporto Rio Galeão cerca de 170 voos por dia, praticamente uma partida a cada 8 minutos da principal conexão do Rio com o mundo. Em 2017, o Rio Galeão conquistou a 4ª posição no ranking de pontualidade. Essa colocação faz parte de um plano de ações para melhorar os serviços prestados pelo aeroporto. Hoje, o Rio Galeão conta com equipamento de última geração que monitoram em tempo real o movimento de aeronaves dentro do aeroporto. A gente fez um investimento em toda essa infraestrutura, tanto de sistemas quanto a estrutura física mesmo, né, de software também. E essas antenas, na verdade, são antenas que ficam em 24 pontos, são 24 antenas ao redor do aeroporto, e ela capta a movimentação das aeronaves em tempo real. Naturalmente, quando você sabe exatamente onde a aeronave está em tempo real, você consegue planejar melhor as partidas e as chegadas. O Rio Galeão só está atrás de 2 japoneses, Ozaki Sapporo, e de um dos Estados Unidos, o Salt Lake City. Todos recebem entre 10 e 20 milhões de passageiros por ano e são considerados grandes aeroportos. Naturalmente, a gente busca incessantemente, todos os dias, oportunidades de melhoria. E o que a gente fez, a gente atingiu no ano passado, a gente pretende ampliar ainda mais a nossa colocação, melhorar ainda mais a nossa colocação nesse ranking de pontualidade, sem dúvida. E as pessoas que chegam aqui já estão percebendo as melhorias. Mais de 85% das decolagens do Galeão estão dentro do prazo, um aumento de 3,6% em relação a 2016. Outros itens que se destacam são relativos a bagagens, estacionamento e limpeza. A bagagem saiu bem rápido, não teve problema nenhum. E a limpeza também, não tem nada a reclamar aqui. Até agora está tudo bom. Foi minha retirada de bagagem foi rápido. A parte de restaurantes
Estava muito mais bem, muito mais escolha, né? O preço não é tão absurdo. Foi bem rápido a saída do avião, a mala também chegou com bastante velocidade. E assim, o acesso aqui foi bastante tranquilo. E uma exposição traz pela primeira vez ao Rio um panorama da arte moderna africana. São trabalhos de 20 artistas, 18 vindo de países africanos e 2 artistas afro-brasileiros. Caixas de engraxate, sapatos, ferramentas. A primeira instalação da maior exposição de arte contemporânea africana do Brasil é impactante. Ela foi criada pelo artista plástico ganês Ibrahim Mahama, exclusivamente para o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. O material, recolhido em ambientes urbanos, representa a globalização e o intercâmbio econômico. É aqui que começa uma viagem que tem como objetivo desconstruir a imagem estereotipada da África. Mas para falar da África contemporânea, é preciso revisitar suas raízes. Por isso, já no início da exposição, a gente encontra essa mesa, repleta de objetos que remetem à escravização dos africanos, a maior migração forçada da história da humanidade. A obra é de Ndidi Dick, única mulher entre os 20 artistas. Conchas e espelhos serviam de moeda para a compra de escravos. Os metais foram produzidos pelos afro-americanos escravizados nos Estados Unidos. E as correntes são o maior símbolo da escravidão. As caravelas, principal meio de transporte dos africanos, foram pintadas pelo carioca Arjan Martins. Mas a África também exporta criatividade. Os penteados afros são tendência mundial. O futebol se tornou o grande sonho dos africanos. Aqui os jogadores são retratados como os novos reis. As miniaturas em madeira mostram que as migrações continuam. E os albergues são a moradia de quem chega à África em busca de trabalho. Enfim, chegamos à realidade atual. As ruas das metrópoles africanas, testemunhas silenciosas das mudanças políticas, econômicas e sociais, agora são habitadas por povos do mundo todo. E todas essas obras, elas se relacionam por meio de 4 eixos, que falam desde assim, algumas críticas ao modelo do colonialismo lá de trás, passam também pela questão de um retrato das metrópoles africanas, né, num contraste entre modernidade, ruína, caos e ordem, e também trazem obras que trazem muito da expressão do corpo e expressão musical também da cultura africana. Tudo isso a gente pode ver ao longo da exposição. Para terminar bem para cima, o ritmo nigeriano que encanta especialmente os norte-americanos. Anything where you want to, you go get am if you want to. Mawagwala go shisha o, stop living fake life. Agora sim dá para explicar o nome da exposição, Ex-África. Ela é uma parte de uma expressão africana que em português significa da África sempre há novidades a se reportar. E esse cenário de renovação criativa, que foi como eu disse, né, renovação cultural, é um pouquinho do que a exposição traz aqui para os visitantes. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.